Olá a todos, meus amigos, minhas amigas, caros colegas advogados e advogadas que acompanham nossos canais aqui da Escola Superior da Advocacia. Estamos dando início a mais um evento aqui da nossa querida OAB de Santa Catarina, hoje o nosso projeto Doutrina Catarinense, e hoje nós temos a honra de convidar nosso querido professor que já está aqui conosco, professor Gilson Michels. Professor Gilson, que prazer em vê-lo, professor. Tudo bom com o senhor? Caríssimo doutor Felipe, da mesma forma, um prazer enorme aqui encontrá-lo e, no mesmo sentido, é um prazer, uma honra enorme estar participando desse projeto amplamente meritório da ESA, a OAB Santa Catarina, que premia, independentemente aqui da homenagem que me é feita, da generosa homenagem que me é feita com a inclusão nesse projeto, mas é um projeto que em si premia aqui o autor catarinense, e essa iniciativa é amplamente meritória por razões absolutamente óbvias, né? Então, uma grande honra estar aqui, queria cumprimentar a ESA e também agradecer a gentileza do convite que me foi feito para participar desse projeto. Nós que lhe agradecemos, professor, nós que lhe agradecemos. Bom, para quem está aqui nos acompanhando, quem está aqui entrando agora na nossa live, fazer uma breve apresentação do professor Gilson, professor que é doutor em Direito, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, é também delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, professor de Direito Tributário e Processo Tributário em cursos de graduação e pós-graduação. E o professor Gilson, ele é autor de uma obra que eu tive o prazer de lê-la, professor, que é a obra Processo Administrativo Fiscal e Litigância Tributária no Contencioso Administrativo. Eu fiquei muito feliz com o convite da ESA para lhe se serenear, lhe entrevistar nesse bate-papo que nós teremos hoje, porque me deu a oportunidade de tomar conhecimento da sua obra, professor, e lê-la aqui, e de fato está uma obra fantástica, uma obra sobre um tema extremamente importante, instigante, e que é um tema confuso, né? Um tema que envolve inúmeros debates, e a sua obra passa com maestria sobre esses debates, conforme nós vamos conversar daqui a pouco. Professor, para a gente começar, eu queria lhe perguntar, professor, assim, qual o objetivo central do livro? Assim, o que o livro ele busca, o que ele apresenta? Qual é a sua ideia, professor, quando traz esse livro para nós? Doutor Felipe, na verdade essa obra ela se destina, assim, numa primeira tomada de olhos, a dois objetivos principais da minha parte. O primeiro deles, obviamente, é difundir um pouco essa cultura do uso do contencioso administrativo tributário no âmbito das possibilidades que nós temos dentro da nossa área jurídica, né, de exercermos a litigância tributária. A rigor, muito embora o processo administrativo fiscal venha sendo intensivamente utilizado ao longo dos últimos anos, por uma série de razões que a gente vai eventualmente comentar ao longo dessa nossa conversa, certo é que ainda existe muita incompreensão acerca de qual é efetivamente o papel do processo administrativo dentro deste âmbito mais amplo, não é, do sistema de solução de litígios tributários no Brasil. Nós não temos no Brasil aquilo que a gente poderia chamar de um processo tributário devidamente sistematizado, né? Temos muitas possibilidades processuais de litigar em matéria tributária, mas não há uma sistematização desses instrumentos. De qualquer maneira, temos várias possibilidades e ainda, e talvez em razão desta falta de sistematização desse nosso processo tributário, muita incompreensão sobre qual é o papel, por exemplo, de um recurso administrativo na esfera tributária e qual é o papel efetivo de um recurso na via judicial. Há, entre essas duas instâncias, vantagens e desvantagens, não é, que precisam ser de conhecimento do operador jurídico, daquele que está manejando o direito tributário, sob pena de por não ter esse conhecimento, ele perder inúmeras possibilidades de atacar de maneira producente, de maneira bastante eficiente, e eventuais exigências fiscais que sejam eventualmente indevidas.
Então a ideia, primeiro objetivo é tentar difundir as características desse processo administrativo, mostrando as suas potencialidades, não é? E em que sentido ele se adequaria bem a determinados litígios conformados com determinadas características. Agora, para além deste objetivo, caro professor Felipe, existe um outro que é, por assim dizer, um projeto de uma vida. Eu durante minha atuação profissional, eu estive envolvido dentro do contencioso administrativo federal durante muitos anos. Cheguei como o senhor mencionou, cheguei a chefiar uma unidade do contencioso administrativo federal em Santa Catarina. Tive muitos envolvimentos com o desenvolvimento de uma série de projetos institucionais dentro do governo federal, no sentido de aperfeiçoar a legislação processual administrativa. E qual foi o resultado de todo esse envolvimento? Ao longo do tempo, eu desenvolvi esta convicção de que cabe sim ao processo administrativo fiscal ou ao processo administrativo tributário, se a gente quiser identificar ainda melhor o objeto dele, um papel importantíssimo dentro deste contexto que nós temos, que é um contexto de ampla litigiosidade tributária posta no país, né? A rigor, no âmbito do contencioso administrativo, nós não apenas temos a oportunidade de ter um julgamento que, pelo menos do ponto de vista da especialidade dos julgadores, é um julgamento muito mais técnico do ponto de vista tributário, porque os julgadores são todos eles, de alguma forma, envolvidos diretamente com a matéria tributária, como também nós temos a realidade atual, que é a de que grande parte das teses inovadoras em direito tributário têm sido construídas originariamente no âmbito das discussões feitas em sede administrativa e depois acabam incorporadas aí no âmbito jurisdicional. Temos vários exemplos dessa forma. E o que a partir dessa convicção que eu desenvolvi, né, acerca das potencialidades que o contencioso tributário tem dentro desse mecanismo, desse sistema mais amplo de solução de litígios, dentro disso eu acabei me apercebendo de que alguns entraves associados à disseminação massiva desse mecanismo estavam associados a algumas incompreensões que ainda existem hoje, né, mesmo depois de décadas de funcionamento desses sistemas contenciosos administrativos, dúvidas acerca de qual seja efetivamente a natureza em si do julgamento administrativo. Acho eu de que o processo administrativo, a atividade judicante administrativa, ainda vive espremida entre o direito processual, o direito administrativo, o direito processual, sem saber definir exatamente qual é o seu locus, qual é a sua posição, e isso acaba resultando numa coisa que para mim é extremamente grave, que é o seguinte: há ainda uma discrepância muito grande de posições dentro mesmo do contencioso acerca do que efetivamente é o julgamento administrativo. Ou seja, é um julgamento como o judicial restrito à apreciação de uma lide concretamente posta pela confrontação entre os argumentos trazidos pelo contribuinte contra os fundamentos do ato fiscal contestado? Ou é, de outro lado, como alguns defendem, um mecanismo de controle da legalidade do lançamento em sentido amplo, não é? Que vai para muito além dos limites do litígio posto? Isso tem consequências enormes sobre o resultado possível dentro de um julgamento administrativo. Isso acaba criando aquilo que eu chamo de uma crise de identidade do processo administrativo. Nós precisamos ainda desenvolver essa ideia de o que é o julgamento administrativo para que tenhamos mais previsibilidade sobre o resultado dos julgamentos que ele faz. Então, qual é o meu projeto, o meu segundo objeto com esse livro? É tentar contribuir para uma unificação desta visão acerca de qual seja a natureza do processo administrativo. E aí, meus caros, sem que a gente estenda demais aqui, acho que o livro até aborda muito isso, mas sem que a gente estenda, tudo para mim se resume numa questão apenas. Acho que nós deveríamos, de uma vez por todas, assumir que em sede administrativa nós estamos tratando basicamente de direito processual. Nós temos de entender a atividade judicante administrativa como uma atividade que tem de ter uma conotação eminentemente processual. Só há saída para o processo administrativo e para a sobrevivência dele, né, na medida em que essa visão processual acabar permanecendo.
Então são esses os dois objetivos. De um lado, um objetivo muito prático, que é de servir quase como um manual para a litigância, né, para quem quer se imiscuir nessa área da litigância administrativa, e de outro lado também para difundir essa ideia de que nós devemos pensar o processo administrativo eminentemente como uma disciplina processual, e não como uma disciplina que fica transitando entre várias áreas, né, comprometendo a qualidade da definição que a gente tem acerca de qual é a natureza da atuação administrativa nessa área. Excelente, professor, excelente. Não tenho dúvida, professor, que sua obra atinge a esses objetivos, né? Eu diria que a tua obra é um manual que me fez requalificar, professor, as obras na área do direito, porque eu sempre aqui no escritório, quando alguém me pede uma obra ou me pede para indicar um livro, eu falo, depende do que você quer. A meu ver, há dois tipos de livros no direito. Eu costumo dizer que nós temos os manuais, são livros mais agradáveis de se ler de ponta a ponta, mas de difícil manuseio no dia a dia. E nós temos uma estrutura de comentários artigo por artigo, livros que são da espécie de comentários, que são mais densos e mais difíceis de ler de ponta a ponta, mas mais práticos e fáceis de utilizar no dia a dia. E me surpreendi com a sua obra, professor, quando vi que ela consegue casar as duas estruturas. A gente consegue ter uma obra que aborda no formato histórico e com uma linha de continuidade, né, o tema, e ao mesmo tempo traz ali numa segunda parte, um trecho com comentários artigo por artigo, anotações artigo por artigo, que é fantástico. Não tenho dúvida que para os nossos colegas aqui, advogados, advogadas, esse trecho de anotações artigo por artigo é de uma utilidade fantástica, porque torna muito fácil a consulta, né? Torna muito tranquila essa consulta. Pelo menos eu, quando estou na minha atividade diária, gosto muito desse estilo de obra, né? E, professor, me diga uma coisa, professor, assim, uma coisa que me intrigou quando estava olhando a sua obra, tal. Quando o senhor escreveu a obra, qual era o público-alvo que o senhor imaginava? Assim, os advogados, os nossos conselheiros, os nossos estudantes? Para quem a gente escreve esse livro? Muito boa pergunta, Felipe, até porque ela toca numa questão importante relacionada com a própria história de construção dessa obra. A rigor, essa obra ela teve um tempo de maturação muito grande. Ela começou, a rigor, como um despretensioso manual utilizado internamente dentro da Receita Federal como um manual de treinamento até mesmo do pessoal interno da Receita. Foi o meu período inicial aqui de atuação dentro da administração tributária. Ao longo do tempo, esse material ele foi sendo encorpado, porque ele começou a ter uma utilização mais disseminada, começou, na verdade, a ter trânsito também no âmbito da comunidade jurídica, e chegou um determinado momento em que eu achei que a minha missão, no que se referia especificamente a criar um curso didático, né, intramuros, destinado especificamente ao aperfeiçoamento do pessoal do órgão, que à época eu atuava, né, já estava completa. Então eu passei a desenvolver uma versão deste livro que era mais ambiciosa do ponto de vista, primeiro, do público que eu pretendia alcançar. A ideia foi, justamente, a partir de um determinado momento, desenvolver uma obra que se dirigisse a tantos quantos se interessam por esse fenômeno da atividade judicante administrativa em sede tributária. A ideia de que ele fosse conformado, né, que sem perder profundidade, a minha preocupação era de que ele, sem perder profundidade, pudesse ser facilmente digerível, tanto por estudantes que estão começando a se ambientar com aquela área, quanto pudesse instrumentar a atuação dos operadores jurídicos, dos advogados que militam em matéria tributária, quanto servisse também para defender essa, que é a ideia que eu acabei de mencionar, né, de que quando falamos em processo administrativo tributário, devemos estar falando principalmente em direito processual. Então, assim, é uma obra antiga. Esta versão que está impressa aqui, que está colocada aqui formalmente hoje como livro, ela é, digamos assim, a última etapa de maturação dessa obra. Ela teve, como eu disse, uma vida muito longa, e esta versão que está colocada aqui,
o objetivo dela é servir a comunidade jurídica como um todo, a partir desta leitura fluida a que o senhor acabou de fazer referência. A ideia foi mesmo, sim, transformar todo o juridiquês numa linguagem mais fluida, a fim de que nós pudéssemos, sem perder, obviamente, aqui a profundidade das reflexões que eu procuro trazer lá dentro, né, de que ela, apesar disso tudo, né, que com essa fluidez ela pudesse se tornar acessível a quem está se iniciando, mas que também servisse a quem está atuando concretamente. Na verdade, o que acabou acontecendo, doutor Felipe, para minha imensa assim, surpresa e satisfação, foi que essa obra, na verdade, lançada há não muito tempo, ela teve todas as tiragens dela esgotadas muito rapidamente. Assim, foi uma surpresa muito grande, e isso mostrou para mim, para além da eventual satisfação que isso me deu, né, mas isso representou para mim uma evidência da carência que nós temos de obras sobre esse tema e com este contexto, com esse teor aqui dentro da nossa doutrina num sentido amplo. Assim. Temos muitos livros sobre processo administrativo, mas é aquilo que o senhor mencionou, muitos livros às vezes se preocupam muito com a teorização do sistema e acabam fornecendo um material muito parco no sentido da aplicação concreta deles. E o que a gente procurou fazer aqui foi justamente isso, é tentar traduzir isso tudo para uma aplicação concreta, baseada na experiência concreta do contencioso, na jurisprudência, nos entendimentos que vêm sendo construídos ao longo do tempo, tanto em sede administrativa como judicial. A ideia foi justamente essa, de fornecer esta visão, né, acerca do manuseio do processo administrativo a partir desse destinatário difuso, que é aquele o destinatário é todo aquele que, de alguma forma, quer litigar em sede tributária. Porque não tenham dúvidas, todos aqueles que nos ouvem aqui. Atualmente, com o estágio atual de evolução do processo administrativo tributário, com o grau de litigância que nós temos tributária no país, né, é absolutamente impossível que algum tributarista ou qualquer pessoa que se dedique, mesmo que indiretamente à tributação, de que ele desconheça, não é, ou que ele desconsidere as potencialidades do uso dos contenciosos administrativos, porque muitas discussões importantes associadas ao direito tributário estão sendo discutidas hoje predominantemente no contencioso administrativo. Só para que nós tenhamos um exemplo, qual é o grande tema da moda, digamos hoje, né? É o tema da aferição da regularidade dos chamados planejamentos tributários, né? Especialmente planejamentos tributários considerados abusivos. Qual é o limite de liberdade que tem o contribuinte de organizar os seus negócios da melhor maneira que ele entender, né? Mesmo que seja apenas com finalidades de economizar tributos? Essa é uma discussão que está colocada e nós temos hoje esquemas extremamente sofisticados de reorganização societária ou de reestruturação da vida de pessoas físicas e jurídicas que estão sob escrutínio, né, dos tribunais administrativos e judiciais no que se refere à aferição da eventual possibilidade que existe de o contribuinte realmente fazer rearranjos no sentido de pura e simplesmente reduzir a sua carga tributária. Essa discussão, que é muito polêmica, que envolve uma série de institutos de contornos muito difusos, essa discussão está sendo hoje conduzida predominantemente dentro, por exemplo, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em Brasília. Essas discussões acerca do planejamento tributário ainda não permeiam muito a vida do Poder Judiciário. Então, grandes postulados, grandes teses estão sendo desenvolvidas justamente no âmbito do contencioso administrativo. Então, desconsiderar do ponto de vista de quem maneja o direito tributário, desconsiderar a possibilidade de, numa estratégia de litigância, né, se utilizar da via administrativa, é, no mínimo, uma imprudência. O ponto que o senhor tocou, né, professor, da questão da especificidade que tem o processo administrativo fiscal, né, e seus julgadores, né, de fato acaba trazendo um julgamento muito mais técnico do que, claro, com mais elevado respeito ao Poder Judiciário, mas por uma questão de especificidade é natural que a gente tenha discussões muito mais técnicas e muito mais aprofundadas no processo administrativo fiscal, né? Acho que esse é um ponto importante.
Professor, o senhor falou das tiragens. Doutor, só para contextualizar, para não perder Claro. assim, apenas o mote que tu falas, essa é interessante, o que corrobora essa afirmação que a gente faz é o fato de que hoje em dia é muito comum que no âmbito dos litígios levados em sede judicial, os juízes, né, sabendo de que houve eventualmente uma discussão prévia na via administrativa, é muito comum que eles chamem o processo administrativo, porque já ouvi na boca de muitos juízes, especialmente no âmbito federal, de que o processo administrativo traz para eles um esmiuçamento da questão litigiosa que eles não teriam, na verdade, como desenvolver nos mesmos termos no âmbito judicial. Então é muito comum hoje que nós tenhamos, nestes litígios judiciais que se sucedem a um eventual litígio administrativo, é muito comum que o processo administrativo seja incorporado, pelo menos o conteúdo dele seja incorporado ao processo judicial, justamente por conta dessa circunstância a que o senhor acabou de fazer referência, né? Como há um esmiuçamento maior das questões de fato, não é? Um esmiuçamento maior das especificidades associadas à relação jurídico-tributária, o que acaba acontecendo é que o juízo judicial acaba se valendo de toda essa análise prévia feita em sede administrativa para facilitar a vida dele no que se refere à perfeita definição dos contornos em si do litígio que é levado à apreciação deles, né? Então, assim, é aquele problema, né? Nós temos, assim, eu lhe confesso, doutor Felipe, que me surpreendo um pouco, né, depois de ter trabalhado tantos anos com a litigância tributária, né, e sabendo que essa litigância tributária, obviamente, não tem razões de natureza apenas processual para que ela exista, há uma complexidade da legislação tributária, há uma complexidade associada à excessiva disseminação de novos entendimentos a todos os dias, né, que não respeitam contextos passados e tal, mas, independentemente disso, eu acho que uma questão que é importante a gente ter em mente de que é quase que incompreensível que não tenhamos no Brasil ainda, né, uma justiça tributária especializada. Se nós olharmos aqui as estatísticas dos estoques de processos aguardando julgamento no âmbito do nosso Poder Judiciário, nós vamos ver que boa parte do estoque dos processos, na Justiça Federal, 2/3, né? Mas assim, boa parte dos estoques de processos aguardando julgamento, né, tem afetação direta ou indiretamente tributária. Então, veja, nós temos uma massa de litígios tributários altamente expressiva, mais expressiva do que qualquer outro tipo de litígio que a gente possa identificar dentro da nossa ordem jurídica, e para mim isso torna incompreensível essa circunstância de não termos ainda, não apenas não termos um processo tributário sistematizado, como também de não termos uma justiça tributária especializada. Nós ganharíamos muito, ao meu modesto sentir, né, com a criação de uma justiça especializada, como temos a justiça especializada no âmbito eleitoral, como temos a justiça especializada no âmbito trabalhista. Eu não sou daqueles que acham que a gente tem que ficar compartimentando o poder judiciário, né, à exaustão, mas me parece que, nesse caso específico da litigância tributária, dadas as especificidades dessa relação jurídico-tributária, dadas as especificidades que o direito tributário tem no que se refere a essa circunstância indesejável, que é uma produção normativa gerada por mais de 5.500 entes federativos distintos, né? Me parece que nós teríamos amplas justificativas para ter, inclusive, não apenas um processo tributário melhor sistematizado, né, como também uma justiça tributária especializada. Sem dúvida, professor. Não tenho dúvida que nós ganharíamos com isso. Os processos face à fazenda, né, em especial os tributários, são processos que sobrelotam o nosso poder judiciário, né? A especialidade que nós temos no poder judiciário, que é da fazenda, né, não resolve muito, porque fazenda é um termo tanto quanto lato, que o juiz irá ver desde concursos públicos a processos licitatórios, a aquisição de medicamentos, a tributos. Então, é um universo, né? A fazenda pública é um universo, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante.
Professor, uma questão que algumas pessoas aqui fizeram nos comentários, eu estava até buscando aqui, eu acho que foi o André, doutor André, só que me falta, doutor, desculpa, teu sobrenome, acho que é Medici, ou algo assim, me desculpe, perguntou onde que pode ser encontrado o seu livro, porque eu tive o prazer de recebê-lo, professor, mas onde pode ser encontrado o seu livro? Isso é muito importante. Na verdade, o livro ele está sendo comercializado por esses sites aí, a Amazon tem, em especial acho que a Amazon é o local mais adequado. Só que assim, circunstancialmente, né, nós temos um problema que é o de que talvez nós tenhamos as tiragens esgotadas, acho que está em fase de reimpressão, né? Porque, como eu disse, para mim, surpreendentemente, o livro vendeu muito rapidamente as suas 2 ou 3 tiragens iniciais, e eu até, inclusive, agora acertamos a edição de uma nova tiragem, que deve estar aí no mercado na próxima semana, e a partir daí, obviamente, uma segunda edição apenas, enfim, para a gente não... Mas, de qualquer maneira, as fontes são esses sites aí, especialmente a Amazon, ou então o site da própria editora, né, que é a da Cenofício, que é ligada ao grupo da Aduaneiras, que também tem um livro à disposição. Mas, assim, tem uma certa suspeita de que imediatamente talvez não seja possível obtê-lo em razão desse esgotamento que a gente tem. Mas, rapidamente, ele vai estar aí novamente no mercado, numa tiragem renovada. Aí, certo? Um dos maiores elogios que um professor pode ter com a sua obra, né, professor? Que é a boa aceitação do público à sua obra, né? Um sinal de que a obra é relevante, é um sinal de que a expressão que o senhor utilizou de ter a honra de estar aqui dentro do nosso projeto de doutrina catarinense é uma honra extremamente merecida, né, do trabalho que o senhor desenvolveu e que de fato é muito bom. Eu queria destacar também, professor, aqueles que talvez ainda não tiveram a oportunidade de ler a sua obra, professor, me espantou, me impressionou, professor, a didática com que o senhor trata do tema. Assim, é de fato impressionante. Eu fiz na minha leitura, eu fiz diversas anotações na obra, uma em especial, eu até deixei anotada aqui, que, olha, acho que poucas vezes eu vi uma obra com tamanha dedicação a explicar na minúcia, no detalhe, e uma questão que pode parecer uma questão mesquinha, pode parecer uma questão simplória, e talvez por isso muitos autores ultrapassem essa questão de forma superficial, mas eu mesmo, na minha atividade jurídica, já por várias vezes tive problemas relacionados a essa questão, que é a questão da contagem dos prazos. A tua obra, professor, é muito feliz ao fazer a análise da contagem dos prazos, inclusive com tabelas. Assim, a impressão que eu tive é que o senhor, quando estava escrevendo, deve ter se lembrado daquela expressão: você quer que eu desenhe? E desenhou os prazos. Os prazos estão literalmente desenhados na obra. Assim, se começa na segunda, se começa na terça, se começa na quarta. E uma coisa que é impressionante é a capacidade que a obra tem de entregar um conteúdo detalhado, muito bem explicado, inclusive para aquele jurista, ou aquele iniciante a jurista, né, que tem ainda uma dificuldade na contagem dos prazos, mas ao mesmo tempo com uma discussão profunda sobre sobre o sistema de contagem de prazos, trazendo toda essa sistemática que me pareceu muito interessante, professor, muito interessante. Na verdade, doutor Felipe, na verdade isso aí é meio que assim um pouco a veia do professor também, né? Como eu, ao longo de toda a minha vida profissional, eu fiz questão de conciliar a atividade aqui específica com a atividade de docência, a gente acaba desenvolvendo um pouco esse viés, né, mais didático, né, se aproveitando do que ele tem de bom, no sentido de fazer com que determinadas noções que a gente considera imprescindíveis sejam traduzidas de uma forma mais fluida, né, que sejam mais facilmente assimiláveis, né, por quem está fazendo interlocução com a gente, né. Isso é uma técnica argumentativa, muitas vezes, né, a gente, o didatismo, às vezes, vem no sentido de a gente tentar induzir aqui os nossos interlocutores a, de certo modo, embarcarem na tese que a gente procura defender, né. Agora, o que eu queria... Mas sabe que
Pode falar. Não, eu ia dizer, professor, que é uma didática necessária, importante. Confesso que nunca me deparei com essas discussões em processo administrativo fiscal, mas na área que eu mais litigo, que é a área de contratação pública, que é o processo administrativo contratual, nós temos inúmeras discussões quanto à contagem de prazo, quanto a elementos assim aparentemente simplórios do processo, né, que é a contagem do prazo, né, mas que de fato nós temos discussões e discussões às vezes homéricas sobre o tema. Certo. Doutor Felipe, eu queria virar um pouco assim a página e me referir aqui especificamente a uma questão mais contextual, que eu acho importante ficar ressaltado, né, porque fica parecendo de repente, né, que o autor lá escreve um livro sobre processo administrativo tributário e acha que aquilo é um fim em si mesmo e que, ao final das contas, o universo se resume àquele microsistema que está ali colocado. Quero deixar bastante claro, assim, para tantos quantos nos ouvem, né, de que essa minha abordagem do processo administrativo fiscal está associada a esta crença que eu tenho de que cabe a este instrumento, a esse mecanismo, um papel importante dentro desse nosso sistema mais amplo de solução de litígios tributários no país, mas quero que fique claro, né, de que eu não tenho dentro de mim a convicção de que as coisas se resolvem nesta ou naquela esfera. A rigor, nós vivemos uma situação hoje de tão intensa litigância na esfera tributária, em todas as áreas, mas na esfera tributária parece que a coisa é potencializada, né? Mas vivemos um clima de tão intensa litigiosidade que nós não podemos mais abrir mão de nenhuma alternativa. Eu acho que nós estamos gradativamente passando para um período em que nós vamos fazer com que, junto com esses mecanismos tradicionais de solução de litígios, né, o processo judicial e o processo administrativo, nós tenhamos agregados a ele formas alternativas de solução de litígios, transação, arbitragem. É absolutamente inevitável de que em muito pouco tempo nós tenhamos essa diversificação de instrumentos, porque só assim a gente vai poder dar conta desse grande desafio, que é dar, né, execuibilidade prática a esse nosso sistema. Agora, claro, também não se resolve tudo em matéria tributária no plano apenas dos mecanismos tradicionais ou alternativos de solução de litígio. O que nós precisamos também é passar a desenvolver no país uma cultura, né, que de alguma forma limite esta grande profusão de entendimentos, essa grande profusão de normas geradas todos os dias, muitas delas contraditórias entre si, e que são, no final das contas, a grande fonte geradora dos litígios. Nós, muitas vezes, na nossa prática cotidiana, acabamos nos deparando com litígios que têm a ver pura e simplesmente com a confrontação de julgados que são absolutamente discrepantes, ou então de normas que também são absolutamente discrepantes. Quer dizer, não bastasse a complexidade inerente à própria disciplina de cada um dos tributos que nós temos dentro da nossa ordem jurídica, nós temos ainda esta infeliz situação, não diria infeliz situação, mas esse efeito ruim do nosso federalismo multinível, né, desse nosso federalismo assimétrico, que é o de termos a produção normativa feita por várias fontes irradiadoras de normas, né? Então, assim, no âmbito tributário, se nós compulsarmos o conceito de legislação tributária, veremos que estão legitimados a editar normas com caráter normativo, não apenas o Poder Legislativo, que é, por excelência, o ente prolator de normas jurídicas, como também órgãos que compõem a administração pública. Gente, olhem assim, nós temos no nosso dia a dia, todos os dias, uma profusão de atos administrativos de caráter normativo, as famosas instruções normativas, os atos declaratórios, enfim, um sem número de atos administrativos que acabam colocando um molho complementar nessa história, porque nem sempre esses atos administrativos são editados, né, com respeito aos limites que eles deveriam, na verdade, incorporar. Então, assim, temos uma litigiosidade muito grande que está associada justamente a essa excessiva disseminação de normas jurídicas e também a essa excessiva disseminação de centros irradiadores de novos entendimentos. Meus caros, vejam o que está acontecendo hoje, né, nesse ano especificamente, com a atuação do Supremo Tribunal Federal, né, em relação à matéria tributária.
nós estamos tendo uma torrencial aqui prolação de novos entendimentos acerca de disposições tributárias que estavam com entendimentos sedimentados há muitos anos e que, de repente, né, criam uma brusca ruptura com o que existia, né, substituindo-se o entendimento até então prevalente de uma maneira brusca por um novo entendimento. Gente, quando nós trabalhamos aqui na nossa vida cotidiana, nós nos pautamos por aquele que é um entendimento prevalente à época que praticamos determinados fatos, né? A coisa mais cruel que pode acontecer a qualquer um de nós, na vida pessoal e na vida de uma empresa, por exemplo, é nós vermos atos que praticamos hoje serem aferidos anos depois por alguém que não tem nenhum compromisso com esse contexto passado, né? E essas rupturas excessivas que a gente vê ainda hoje, especialmente nas decisões judiciais, né, que alternam entendimentos de maneira muito rápida e muito brusca, isso tudo traz um grau de insegurança muito grande que acaba desembocando no que, ao final e ao cabo, para que nós não nos estendamos muito, na geração de mais litígios, na geração de mais contenciosos. A gente precisa aprender a entender a segurança jurídica como algo que está associado à preservação, né, do passado, a preservação da clareza das normas que estão sendo emitidas hoje e que projeta seus efeitos também para o futuro. Aquela velha história, né, que o professor Humberto Ávila da PUC tão bem diz, né, nós precisamos pensar em segurança jurídica para o passado no sentido de que temos de respeitar o passado, não estabelecendo rupturas bruscas com o que vinha sendo decidido. Precisamos de segurança jurídica para o presente no sentido de que as normas precisam ser mais consentâneas, mais claras, menos contraditórias entre si. E temos de tratar de preservar o futuro, fazendo com que as mudanças que são inevitáveis, porque a realidade muda e porque a norma tem que mudar mesmo seus contornos, mas temos de fazer com que, para o futuro, estas normas tragam mudanças suaves, mudanças que não sejam rupturas bruscas com tudo que se vinha fazendo no passado. Então, porque eu digo, a gente fala muito em direito processual, como temos que buscar no âmbito processual solução para a litigância tributária. Ótimo, óbvio que o processo tributário nosso tem que ser melhor sistematizado, ele tem que se aperfeiçoar, mas há uma tarefa antes disso, que é também a de nós termos um pouco mais de cuidado com estas múltiplas fontes irradiadoras de normas jurídicas e de novos entendimentos, né, que não se preocupam com o direito no sentido dessa visão de continuidade que as relações jurídicas devem ter. Perfeito, professor. Eu coadune muito com o seu entendimento da complexidade. Me parece que no nosso país, e isso acontece em matéria de tributária, acontece, eu acho que em basicamente todos os ramos do direito, nós, há algum tempo, tiramos o valor, ou estamos dando menos valor à segurança jurídica. A gente se esqueceu da relevância que tem a segurança jurídica para dar estabilidade à economia, às instituições, às pessoas, às relações. Eu acho que isso é fundamental. Professor, me permita fazer aqui uma parte da sua apresentação, porque eu cometi uma indelicadeza aqui de não cumprimentar, pelo menos eu não tinha visto a entrada, nosso querido presidente da OAB de Santa Catarina, doutor Rafael Horne, que aqui nos acompanha, essa dileta presença, e já cumprimentando o doutor Rafael, já cumprimento também o professor Marcos Vinícius, nosso diretor da ESA, e tantos outros advogados que aqui nos acompanham nessa live fantástica com o professor Gilson. Professor, houve uma pergunta aqui, e o chat ele está muito animado, professor, então, aqui, eu já localizei. Pergunta do André. O André Medici, ele pergunta se na tua opinião, professor, o nosso sistema tributário, essa quantidade de tributos que tem, a profusão de tributos que nós temos, a profusão de taxas que nós temos, se ela contribui para essa insegurança, né, para esse sistema que nós temos e principalmente para o número expressivo de demandas que nós temos judiciais, como a gente acabou de falar, né, a Fazenda Pública sendo um dos maiores atores do Poder Judiciário, né? Qual a tua opinião sobre isso, professor? Bem, é uma pergunta interessante, uma pergunta que exige, na verdade, múltiplas abordagens, ou que admite múltiplas abordagens, né? Mas o que eu
o que eu enfatizaria em primeiro lugar em relação a isso é o seguinte: obviamente que o excesso de tributos ele traz por si só uma dificuldade enorme, né? Especialmente porque a gente sabe que tributos criados não são tributos que não vêm acompanhados por uma série de obrigações acessórias paralelas, né? Quando se tem uma incidência tributária, automaticamente a gente vem lá por detrás dela uma série de obrigações acessórias, de deveres instrumentais, que acabam, na verdade, complicando ainda mais a vida operacional de todos nós, né? Agora, o grande problema dessa multiplicidade de tributos é que ela, de certo modo, ela é resultante de uma característica do nosso atípico federalismo, né? O Constituinte de 88 resolveu particionar uma série de incidências tributárias que em outros países estão unificadas num único tributo, né? Em 2, 3, 4, 5 tributos diferentes, justamente para reservar parcelas dessa competência tributária a estes diferenciados níveis federativos. Então, nós, por exemplo, a tributação sobre o consumo, que é a que está em voga aí, né? Tributação sobre o consumo, que em muitos países está concentrada num único imposto sobre valor agregado. No Brasil, ela tem uma partezinha colocada no âmbito federal, lá com o imposto sobre produtos industrializados, com as contribuições sociais, PIS e COFINS. Depois tem uma partezinha destacada para o âmbito dos estados, com o ICMS, e depois temos uma parcela também dedicada aqui aos municípios, né, através do imposto sobre serviços. Enfim, no final das contas, grande parte dos tributos que compõem a nossa matriz tributária existem na quantidade em que existem por conta dessa obsessão do Constituinte de 88 de reservar receitas específicas para cada um dos entes federativos, né? Agora, essa é uma primeira circunstância. O grande problema dessa história toda é o seguinte: nós teríamos muito minorados os efeitos dessa excessiva dispersão de tributos se, pelo menos, os entes federativos que tratam de disciplinar os tributos que estão colocados dentro das suas competências tributárias específicas tratassem, na verdade, de fazer com que essas suas legislações específicas se subordinassem aos comandos constitucionais, se tratassem de se coadunar, né, com o sistema como um todo. Veja, vamos pensar no imposto sobre serviços. O imposto sobre serviços, ele tem a legislação editada por cada um dos 5.000 municípios que nós temos no país. Ou seja, nós temos 5.000 impostos sobre serviços. Então, imagine uma empresa que atua, um prestador de serviços que atua em 50 municípios distintos. Ele tem um custo absurdo, que é o de se familiarizar com os ISS desses 50 municípios. Aparentemente, temos algumas normas gerais que estabelecem alguns pilares aqui, mas na verdade a gente nota de que nesta briga que às vezes existe, né, entre os estados, essas guerras fiscais que se estabelecem entre os entes federativos, o que acaba acontecendo é que sempre há discrepâncias que tornam legislações aqui, ou conflitos de competência entre municípios absolutamente inevitáveis. Então, veja assim, é um processo, a diversidade de tributos é uma realidade, ela é ruim, mas ela está intimamente associada a esse nosso federalismo multinível, mas ela se potencializa, né, nessa atuação normativa dos entes federativos, né, dos vários níveis, que nem sempre se preocupa em disciplinar as suas prerrogativas tributárias específicas em consonância com o sistema como um todo. Então, muitos litígios que nós temos concretamente no nosso dia a dia estão associados à alegação da desconformidade dos contornos de uma determinada incidência tributária posta na legislação de um determinado município, não é, à luz dos comandos mais genéricos postos no texto constitucional em relação especificamente àquela exação, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos realmente enxugar um pouco, mas também acho que não adianta nós enxugarmos, reduzirmos a quantidade de tributos, se isso não vier acompanhado de uma simplificação das incidências tributárias. Então, apenas para terminar e apenas para exemplificar, né? Nós estamos hoje com uma série de propostas de reforma tributária colocadas aí, estão em tramitação no Congresso Nacional, todas elas meritórias, em princípio, né, em relação àquele pressuposto básico, que é a redução da quantidade de tributos que incidem sobre o consumo, transformação de 5 tributos em um único, ou no caso da proposta governamental, 13 em um único. Mas, assim, não adianta nós reduzirmos a quantidade de tributos se nós não simplificarmos a forma de apuração dessa tributação sobre o consumo.
Se a operacionalização das incidências continuar tão complicada quanto, nós não vamos resolver o problema de ninguém. Nós talvez consigamos um aumento de carga tributária sem que ganhemos aqui nenhuma grande vantagem no que se refere à simplificação do sistema. Mas é um assunto cheio de desdobramentos aí, né? Cabe, na verdade, uma nova live, né? Ou então até um evento específico para tratar disso. Aliás, na verdade, né, temos vários eventos tratando disso com muito mais propriedade do que a gente, né? Mas, enfim. Sem dúvida, professor. Assim, eu tenho já ouvi de diversos professores, empresários, mas inclusive de empresários que comentam aqui no nosso escritório, e acho que todo advogado já ouviu essa expressão, de empresários que comentam que o maior problema da vida dele não é a quantidade de tributos ou o valor dos tributos, é a complexidade para arrecadar os tributos. Né? Que se você chegasse, se a Fazenda chegasse no final do mês e falasse assim, tá aqui, toma um boleto, paga X, né? Resolve o problema, o empresário não teria tanta dificuldade. Né? E me parece que sim, destaco, professor, o senhor falou da complexidade que é o sistema de ISS, de uma empresa que atua aí em 50 municípios. Eu, há um tempo atrás, estava em um evento e se lançou uma discussão que eu não, confesso que eu não acompanhei, não vi como ela está hoje, mas que era acerca das operadoras de cartão de crédito, que a intenção era que considerasse a operação de cartão de crédito como o município onde ocorreu a venda, e não o município da sede da operadora. Ou seja, nesse cenário nós teríamos uma empresa, ou algumas, né, que teriam que saber não 50, mas sim 5 mil e lá vai pedrada legislações de ISS. Uma coisa que é surreal. É surreal. A verdade essa excessiva compartimentação das competências tributárias traz esse problema, né? A rigor, a gente acaba se defrontando com situações como essa, em que a operacionalização dos tributos se torna muito difícil, como efeito da mera compartimentação dessas incidências tributárias. Esse exemplo é clássico, mas exemplos como esse, doutor Felipe, nós temos em relação a várias outras questões. Né? Então, assim, os municípios vivem se degradando, são muito comuns os litígios tributários que envolvem aí situações em que um determinado prestador de serviço, né, presta um serviço em outro município e acaba recebendo uma notificação para pagar tanto no local onde ele está domiciliado quanto no local onde ele prestou o serviço, né? Apesar de existirem normas definindo qual o critério que deve ser utilizado. Mas é aquela história, nem sempre a legislação ela se subordina assim, de maneira muito fluida a esses comandos de hierarquia superior, né? Mas, enfim, essa é uma realidade que a gente tem, né? Mas volto a dizer, simplificar eu acho que é bom, mas a gente também não pode cair no equívoco de achar que a simplificação ela resolve todos os problemas. Todo o sistema tributário ele precisa de algum grau de complexidade, porque se não houver algum grau de complexidade, muitas manifestações de riqueza vão ficar fora da tributação. Eu costumo dizer, por que nós temos várias espécies tributárias? Em parte, isso se justifica, a existência de várias espécies tributárias, porque é preciso alcançar várias bases econômicas. Porque se eu não alcançar várias bases econômicas, eu acabo deixando de fora determinados signos presuntivos aqui de capacidade contributiva, né, e que não vão acabar não contribuindo, né, proporcionalmente para essa arrecadação tributária. Então, assim, a gente não pode querer a simplificação a todo custo, porque a simplificação, via de regra, uniformiza o tratamento em relação a todos os contribuintes, indiferentemente das suas peculiaridades, das suas circunstâncias. Né? Inclusive, assim, dentro de uma discussão como essa, há uns 2 ou 3 meses atrás, para minha surpresa, vi num determinado debate, numa determinada live, alguém defendendo, por exemplo, a extinção do Simples, né? Porque significaria, na verdade, um tratamento diferenciado, que não se justificaria que todos deveriam contribuir na mesma medida. Gente, há razões aqui fundadas para a existência de um sistema como o Simples, né, especialmente num país como o Brasil, em que 70% da economia gira em torno do funcionamento das micro e pequenas empresas. Né? Então, arrumar um jeito de facilitar a vida dessas entidades, né, dentro desse emaranhado que nós temos de obrigações principais e acessórias em matéria tributária é uma necessidade imperiosa.
Não é só porque está na Constituição essa previsão dessa proteção. Acho que ela se impõe até como uma lógica mesmo, né? Econômica, né? Enfim. Concordo, professor, concordo. Acho que eu tenho uma frase que eu costumo utilizar muito aqui no escritório, nas aulas, quando estou dando aula, que é: se existe um problema e ele está posto há muitos anos e ninguém nunca resolveu, talvez não seja assim tão simples resolver como você acha que é. Assim, se fosse tão simples resolver, alguém já tinha resolvido, né? E o teu ponto é perfeito. Assim, a análise de que nós poderíamos ter um sistema absolutamente simplório geraria, sem dúvida, sem número de injustiças, né? Tanto cobrando a mais quem não deveria estar pagando tanto, quanto cobrando a menos de quem deveria estar contribuindo mais. Nós também temos uma dificuldade muito grande, me parece, professor, nessa área, que é os cálculos econômicos que são feitos sobre o direito tributário, em que, por exemplo, quando surge uma discussão dessa do Simples, que fala o Estado está renunciando a tanto de receita, como se todas as empresas que hoje estão no Simples sobreviveriam a um sistema de uma tributação mais elevada, né? Ignorando a curva de Laffer, por exemplo, né? Ignorando questões econômicas. Aliás, doutor Felipe, olha, esse é um problema crônico que nós temos, né, com todas essas propostas, não apenas de reforma tributária, mas com as propostas de reforma econômica, né? Nós temos um problema crônico com a subestimação, não é, das bases empíricas que devem necessariamente acompanhar essas propostas, né? Via de regra, a gente ouve assim, precisamos reformar o sistema porque isto vai reduzir a carga tributária, tá? Ou vai tornar a carga tributária mais palatável, mais justa. Mas onde é que estão os números? Onde é que estão as simulações? Não nos é dada essa possibilidade de ter acesso aos números. É a mesma história, por exemplo, das teorias consequencialistas agora, justificando a tomada de decisões por parte do Poder Judiciário com base nas consequências das decisões. Mas, assim, o que a gente nota é que, apesar de as nossas cortes superiores terem sinalizado de que as consequências, né, elas realmente devem importar na prolação de uma decisão, e isso tudo também em razão das superveniências trazidas pela nova lei de introdução ao direito brasileiro, mas a verdade é que, no final das contas, as últimas decisões, elas têm demonstrado de que esse consequencialismo continua sendo adotado sem apego aos números. Nenhum de nós consegue avaliar em números, né? Nenhum de nós consegue ter acesso aos dados que corroboram aquelas afirmativas retóricas de que teremos um aumento ou teremos uma redução. Essa falta desse empirismo aqui associado a essas propostas é que é um problema muito grande para a gente todos. Deixa a gente, na verdade, assim, dentro daquela situação em que a gente ou nós acreditamos, né, na afirmação posta, ou então, né, não concordamos. Mas, assim, é importante que a gente perceba isso, né, de que sempre que se fala numa reforma tributária ou numa reforma econômica, né, sempre há um grau de imprevisibilidade empírica muito grande por detrás de cada uma dessas propostas. Os números nunca vêm. Então a gente acaba tomando decisões com base na crença que a gente desenvolve, né, de que aquilo vai acontecer na forma como estão nos dizendo que vai acontecer, né? Mas, enfim. Perfeito, professor, perfeito. E há uma questão que me parece apartada das discussões dessas reformas tributárias que pregam a redução da carga tributária e que, a meu ver, não há como ser apartada, que é, se nós queremos reduzir a carga tributária, nós precisamos necessariamente reduzir também o custo do Estado, né? Porque senão nós teremos inevitavelmente a falência do Estado, né? Nós já temos finanças deficitárias em larga medida, né? Então as coisas precisam caminhar ao mesmo passo. Mas, professor, eu precisarei cometer uma indelicadeza com o senhor, que na verdade registro que não é minha, professor, é do Instagram. O Instagram, ele nos derrubará daqui 3 minutos. Portanto, nós temos apenas 3 minutos a mais de live. Então, eu queria aproveitar esses últimos 3 minutos para lhe agradecer, professor, agradecer a sua participação, lhe parabenizar mais uma vez pela obra, me deliciei com o seu livro, professor, assim, em que pese não ser o meu tema de atuação diária,
o livro é claro, o livro ele consegue, como eu disse, ele consegue apresentar o tema de forma clara, mas sem perder a profundidade necessária de um estudo jurídico e que vá trazer profundidade para o seu leitor. Então, professor, meus parabéns pela obra, a obra é fantástica. Recomendo a todos. Mais algumas pessoas que eu acho que chegaram depois, professor, perguntaram onde pode encontrar. O livro está à disposição na Amazon, né, professor? Mas provavelmente, neste primeiro momento, dado o largo sucesso do livro, deve estar com a edição esgotada. Então, os nossos queridos ouvintes aqui precisam aguardar um pouquinho para sair uma nova tiragem e poder ter acesso a essa obra que, de fato, está fantástica, professor. Me permite um pequeno comentário final, doutor? Por favor. Queria só, nessa parte final, aí, cumprimentar aí a presença luxuosa do doutor Rafael, do doutor Marcos Vinícius, cumprimentá-los. E gostaria, por fim, de enfatizar o seguinte, quero voltar a dizer, né, essa obra aqui, dedicada ao processo administrativo fiscal, ela não está baseada na ideia de que a gente deve apologizar esse tipo de atuação estatal. A ideia aqui de que isso aqui se some a esse conjunto de instrumentos que a gente tem, não é, e que nos permite litigar em matéria tributária, em contestar atos que a gente eventualmente considera abusivos ou ilegais, mas ele está posto dentro de um contexto onde eu tenho convicção, né, de que nós precisamos contar também com o processo judicial e precisamos contar, em especial, com a superveniência desses mecanismos alternativos de solução de litígios que gradativamente estão se incorporando à nossa ordem jurídica. Enfim, então, apenas para contextualizar bem o papel e os objetivos dessa obra. Agradeço novamente imensamente a ESA por essa oportunidade, me senti aqui homenageado com isso, e acho a iniciativa meritória por conta do reconhecimento que dá a esses autores catarinenses todos aí que realmente merecem esse reconhecimento tão raro de acontecer. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado, professor. O reconhecimento é mais do que merecido, professor. Agradeço a todos os advogados e advogadas que participaram aqui conosco. Desejo a todos uma excelente noite. Um forte abraço e até a próxima. Professor, muito obrigado. A todos que nos assistiram, meu muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até mais.